Boa noite a todos, meu nome é Victor e essa é minha meditação diária ao grupo Interação, onde no dia de hoje, 23 de fevereiro, eu venho, através dessa meditação, buscar entender, assim como nos outros vídeos, algumas situações que estão acontecendo comigo e ao meu redor. E em cima dessa reflexão eu gostaria de também transmitir uma mensagem para as pessoas que estão seguindo aí pelo caminho da adicção no uso ativo, que estão começando aí o seu contato com o mundo das drogas, e que de certa forma eu posso estar usando o que eu vivi para ajudar outras pessoas para que não cheguem a passar pelas mesmas coisas que eu passei. E o dia de hoje está sendo um dia de muita reflexão e graças a Deus eu agradeço pela oportunidade de estar passando por certas coisas sóbrio e podendo estar entendendo e podendo entender de uma forma mais sincera as coisas que estão acontecendo e lidar com elas de uma forma mais madura, tá? Vamos lá. A meditação em cima da Bíblia eu tirei em 1 Timóteo, capítulo 5. Tudo que eu vou falar tem um segmento e eu vou estar explicando, tá? Capítulo 5 do versículo 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Contando a história, 12º passo. Quando percebemos tudo o que ganhamos ao seguir os 12 passos, será natural que queiramos compartilhar esta mensagem de vida com os outros. Se pensarmos na época antes de começar a nossa recuperação, provavelmente nos lembraremos de que não respondemos muito bem às pregações. No entanto, também percebemos que há pessoas na nossa vida que poderiam se beneficiar com a nossa mensagem. Por isso, precisamos passar adiante a nossa história, mas devemos fazê-lo com sensibilidade. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo que para anunciar a mensagem do Evangelho, ele não devia apenas ensinar aos outros, mas também devia servir de exemplo colocando em prática a sua fé. Paulo disse: pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 15 ao 16. Amém? Cuida da família. Família em primeiro lugar. Eu sempre escutei muito isso. Na minha história de adicção ativa, é um processo de muitas fases, né? Inclusive, a gente só começa a entender um pouquinho dela depois de um tempo, depois que já houve, depois que já tivemos percas simbólicas. E se a gente não sabe lidar com elas, se a gente não consegue entender, fica um pouco mais difícil. Eu estou passando por um momento hoje de luto. E de entendimento e rompimento de ciclo, tá? Que é o que eu vou tentar passar para vocês hoje. Beleza? Vamos lá, eu procurei ajuda porque sozinho eu não consigo, tá? Sozinho eu não consigo mesmo.
esse sentimento de culpa. No começo do uso é gostoso, é legal. Quando eu comecei com as drogas, eu estava vivendo um momento bom da minha vida. Eu tinha trabalho, as pessoas, minha família, bem dizer, estava completa. Aquela família que eu cresci. Mãe, meus tios, tias, primos, todo mundo que eu amava, assim, que eu amo, né? Todo mundo que eu amo. Era uma coisa bem próxima, bem legal de viver. E, pô, a mensagem que eu venho trazer hoje é um pouco sobre isso. É sobre a perca. Não somente a perca da pessoa em si, mas o sentimento de culpa que a gente assume e quando começa o uso da droga. Muitas das vezes, a maioria das vezes a gente não sabe o que vai vir quando a gente começa a usar algum tipo de substância. Isso daí vem com o tempo. A perca, o processo o aumento. A droga é progressiva, né? Ela é progressiva. E vamos lá, o que eu quero dizer com isso? O distanciamento. Tá, vamos lá. Eu tô passando por um sentimento que de certa forma é humano. Seria desumano se eu não estivesse sentindo nada. Mas eu tive a perca de uma pessoa, de um familiar, que há muito tempo eu não convivo. Não porque eu não me importe, mas porque a minha vida, as minhas escolhas me levaram a me afastar das pessoas que eu mais amo. E é isso que o caminho da droga traz pra gente, tá? Como eu tô lidando ainda com a emoção e tô tentando passar uma mensagem, eu procurei ali manter um padrão, algo anotado, para que eu não deixe as emoções tomarem conta e que eu consiga transmitir a mensagem de uma forma mais clara, tá? Então eu vou estar lendo. Há algumas reflexões para ajudar a processar esse momento. Na época do uso de drogas, o distanciamento muitas vezes não é uma escolha de falta de amor, mas uma consequência da doença. A dependência cria barreira, conflitos e uma necessidade de preservação, tanto sua quanto da família. Perde-se por não ter tido as ferramentas emocionais que hoje tenho para lidar com aquela situação específica no passado. Hoje eu perdi uma pessoa, mas há alguns anos atrás eu tive outra perca também de outras pessoas, mas eu não estava em processo de recuperação. Hoje, nesse processo de recuperação, hoje que eu me encontro no processo de recuperação, eu estou conseguindo entender um pouco melhor e conseguindo trabalhar um pouco melhor as emoções que eu mantive, que foi aquele ciclo que eu não encerrei. Então, está sendo um processo doloroso, porque eu estou me despedindo através desse vídeo de pessoas que eu amava e procurando mostrar, cara, que não vale a pena, tá? O fato desse parente ter te ajudado muito, perdão, o fato desse parente ter te ajudado muito mostra que ele via valor em você, independente da sua fase difícil.
Muitas vezes quem ajuda faz por amor incondicional sem esperar pagamento em presença constante, porque a gente no uso falha muito na presença, mas torcendo pela sua recuperação. Honrar a memória da pessoa é, acima de tudo, viver bem a vida que ela ajudou a sustentar, independente de como foi o fim ou como foi no momento que eu ainda estava na ativa. A forma que eu tenho de agradecer aquele familiar que se foi pela ajuda que eles me deram é viver bem a vida que eles ajudaram a sustentar. E hoje, em recuperação, eu consigo entender um pouco isso. Que eu vou fazer um esforcinho, né? Para manter a minha recuperação e viver bem a vida que eles lutaram ali e me ajudaram para que eu tivesse, tá? A culpa é paralisante, o arrependimento pode ser transformador. Se hoje você percebe que a família deve vir em primeiro lugar, essa consciência é o maior presente que esse parente te deixou. Então eu agradeço pela culpa, pelo sentimento e pela dor que eu estou sentindo, porque a consciência de que da importância da família, se eu tenho isso hoje, foi por conta da vivência que eu tive com eles, tá bom? A culpa, o ritual do perdão. Então, nós como os dependentes, eu como dependente químico, além da perca da pessoa, a gente tem um arrependimento muito grande devido ao afastamento causado pela dependência química, e o peso parece dobrar um pouquinho, porque não é só a perca da pessoa que a gente ama, mas o arrependimento e a culpa que a gente sente de não ter sido presente quando eles mais precisavam. E a vergonha que a gente acaba guardando. Então, o que eu estou fazendo é um ritual, tá? Um ritual de perdão. Como não houve despedida ou a reconciliação em vida, a gente tem que criar um momento simbólico onde a gente expresse as nossas emoções, os nossos sentimentos, que a gente entenda e fale isso de uma forma alta, para que eu mesmo consiga ouvir o que eu estou dizendo. A minha boca fica mais próxima do meu ouvido, para que eu faça esse ritual de encerramento de ciclo e que ficou pendente, tá? Um conselho para as pessoas que estão começando a usar quando estamos começando a usar alguma substância, raramente enxergamos o preço que será cobrado lá na frente, porque o foco está apenas no prazer imediato. Aqui está um conselho direto baseado no que eu vivi para quem está trilhando esse caminho, tá bom? No início parece que você está no controle, mas a droga assina um contrato com você onde as letras miúdas dizem: vou te dar um momento de euforia, mas vou levar em troca o seu tempo, a sua memória e as pessoas que mais te amam. O isolamento é gradual. Você não se afasta da família de uma vez. Você começa a perder aniversários, a evitar olhares, a mentir sobre onde está.
Quando se dá conta, construiu um muro entre você e quem estenderia a mão para te salvar. O tempo que você gasta sob o efeito ou buscando a droga é um tempo que nunca vai voltar. É o abraço que você não deu, a conversa que não teve e o obrigado que ficou preso na garganta. Amigos de rolê ou de consumo costumam sumir quando a situação aperta ou quando o dinheiro acaba. A família, aquela que te apoia e te quer bem, é a única que permanece quando o resto do mundo vira as costas. Eles são o seu porto seguro. Enquanto a droga te torna instável, a família é o que te mantém no chão. A dor da ausência é mútua. Se você sofre por estar distante, saiba que eles sofrem em dobro por verem alguém que amam se perder e não conseguirem ajudar. O arrependimento é um peso difícil de carregar. Não espere um velório para perceber que aquela pessoa era o seu maior alicerce. O orgulho ou a vergonha de estar usando droga não valem o tempo perdido de convivência. E foi praticamente isso que eu vivi. Se você sente, cara, que precisa de droga para se divertir, para fugir de um problema ou parar ou para se enturmar, tá? Saiba que o preço dessa fuga será cobrado em saudade e culpa. A verdadeira liberdade não é poder usar o que quiser, mas sim não ser escravo de nada que afasta de quem te ama, tá? Só para deixar bem claro, o isolamento é gradual. Você não se afasta da família de uma vez. Você começa a perder aniversários, a evitar olhares, mentir sobre onde está. Quando se dá conta, construiu um muro. Um muro entre você e quem estenderia a mão para te salvar. Então, a mensagem basicamente hoje é essa. Não espere a perca de uma pessoa que você ama para enxergar que o verdadeiro valor deve ser dado à família, cara. A quem está perto de você, a quem te ama. Muitas das vezes a gente valoriza as pessoas erradas e se importa com a opinião e com a opinião e a aceitação das pessoas erradas. Então, não cometa o mesmo erro que eu, tá? Valorize a vida, valorize a família que você ainda tem, valorize as pessoas que se importam com você. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço muito, apesar da culpa, do arrependimento e da vergonha, eu agradeço muito, muito mesmo, todas as lições que eu tive, toda a vivência que eu tive com as pessoas que eu estou me despedindo. E eu vou fazer por onde a minha forma de agradecimento em honra a essas pessoas é seguir a minha vida da melhor forma que eu possa viver, é buscar a minha recuperação e uma qualidade de vida. E inclusive, se eu estou buscando uma espiritualidade hoje, se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou falando de Deus, isso me traz lembranças boas da minha infância, de quando eles me chamavam para ir na igreja e para falar um pouquinho de Deus, do convívio legal que eu tive com eles antes do uso da droga, antes do isolamento, antes de me afastar das pessoas que eu deveria ter ficado perto. Então, é isso. A meditação diária de hoje é: mantenha-se perto das pessoas que você ama. Não troque, cara, a vida dessas pessoas, o seu convívio com elas, por uso de nada momentâneo. Porque quando você enxergar, pode ser tarde. Aí a culpa vem, cara.
a culpa, a dor e o arrependimento vem. E se você não tiver habilidade para lidar com isso, vai ser muito pior, tá? E é isso. A palavra de hoje vem em cima disso. E eu venho, através da minha experiência, tentar contar e partilhar isso para que, de certa forma, eu consiga buscar ali um pouco de alívio para mim, que eu me encontro ainda em recuperação, e eu vou continuar em recuperação, buscando ali me entender, me conhecer e entender os meus sentimentos, e buscar também transmitir a mensagem para aquela pessoa que está começando, para que ela não precise chegar até onde eu cheguei, para que ela não precise entrar, fazer uma despedida longe das pessoas que ama por conta de uso, por conta da droga, por conta da dependência química. Eu vou honrar a memória dos meus familiares, eu vou honrar as pessoas que eu amo e que eu respeito, vivendo a minha vida não da forma que eu quero, mas da forma que Deus tem para mim. Amém? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.